Você já sentiu aquela sensação estranha ao olhar para uma boneca na prateleira? A impressão de que, mesmo inanimada, ela está observando você? Laura também achava que era apenas imaginação, até comprar um presente inocente para sua filha. No começo eram apenas pequenas coisas, risadinhas no escuro, sussurros que não deviam estar ali. Mas então Sofia começou a mudar. E quando Laura finalmente percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Agora, ela não precisa mais imaginar o horror de estar sendo vigiada. Ela está presa dentro dele. Se você acha que bonecas são apenas brinquedos, essa história vai te fazer mudar de ideia. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A chuva castigava as ruas, transformando os paralelepípedos em espelhos fragmentados de um céu sem estrelas. Laura caminhava apressada, segurando o guarda-chuva contra o vento cruel, os pensamentos pesando como pedras no fundo do peito. A loja de antiguidades, escondida entre prédios decrépitos, parecia observá-la com seus vitrais opacos. O sino da porta tilintou fracamente quando ela entrou e um cheiro de madeira úmida e tecidos empoeirados a envolveu. "Posso ajudá-la?" A voz do dono da loja, rouca e arrastada, veio da penumbra. "Procuro algo especial para minha filha", disse Laura, abraçando o próprio corpo. Ele a observou por um instante antes de se virar para um armário no fundo da loja. Com dedos trêmulos, retirou uma boneca antiga de porcelana levemente trincada. Vestia um vestido azul claro desbotado e os cabelos dourados caíam em cachos imaculados sobre os ombros rígidos. Seus olhos de vidro, estranhamente vívidos, pareciam brilhar mesmo na escassa iluminação. Laura hesitou. Havia algo incômodo naquela expressão, mas talvez fosse apenas o efeito do cansaço. "Ela sempre volta, sabe?", murmurou o vendedor, com um sorriso tenso. "O quê?" Laura franziu a testa. Ele pigarreou, desviando o olhar. "Nada. Apenas..." "Se mudar de ideia, traga-a de volta." O comentário a perturbou, mas ela pagou e saiu rapidamente, ignorando o arrepio na nuca. Quando chegou em casa, Sofia, sua filha de 6 anos, recebeu a boneca com um sorriso iluminado. "Ela é linda, mamãe!" exclamou, segurando-a contra o peito. Laura sentiu um alívio passageiro. Talvez estivesse apenas sendo paranoica. Era apenas um brinquedo, afinal. Naquela noite, enquanto apagava as luzes do corredor, ouviu um sussurro vindo do quarto de Sofia. "Shh! Ela não pode saber." O coração de Laura congelou. Ela se virou devagar e espiou pela fresta da porta. Sofia estava sentada na cama, abraçando a boneca, os lábios se movendo em um murmúrio abafado. Mas não era a voz dela que Laura ouvira. A madrugada chegou e Laura acordou com um chamado doce e infantil. "Mamãe." Mas quando abriu os olhos, Sofia dormia profundamente ao seu lado. A voz continuava sussurrando no quarto escuro. Laura permaneceu imóvel na cama, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. A voz continuava. Baixa, arrastada, como se a própria escuridão sussurrasse segredos proibidos. "Mamãe, estou com sede." Ela se virou bruscamente, mas Sofia dormia profundamente, a respiração lenta e ritmada. O chamado vinha do quarto da menina. Seu coração martelava contra as costelas, mas, reunindo coragem, Laura se levantou. Cada passo pelo corredor parecia ecoar alto demais no silêncio denso da casa. Quando finalmente empurrou a porta, encontrou a boneca sentada na cama de Sofia, ereta demais, como se esperasse por ela. Por um instante, Laura se forçou a rir de si mesma. Estava cansada, estava imaginando coisas. Com dedos hesitantes, pegou a boneca e a colocou deitada ao lado da filha. Mas antes de sair, algo gelado roçou sua mão. A boneca estava de pé novamente. Laura recuou. O ar no quarto pareceu se tornar mais espesso, e um odor de terra úmida, algo semelhante a madeira podre, invadiu suas narinas. Ela agarrou Sofia nos braços e saiu apressada,
fechando a porta atrás de si. Seu coração disparava no peito. Na manhã seguinte, a menina acordou animada, como se nada tivesse acontecido. Mamãe, a boneca me contou uma história linda ontem. Laura sentiu a garganta secar. Que história, filha? Sofia inclinou a cabeça de lado pensativa. Sobre uma menininha que tinha uma mamãe nova. O café da manhã transcorreu em um silêncio incômodo. Laura tentava ignorar o mal-estar crescente, mas tudo em sua casa parecia levemente deslocado, como um sonho ruim do qual não conseguia acordar. No final da tarde, ao passar pelo corredor, encontrou Sofia de costas para ela, sentada no chão com a boneca no colo. "O que está fazendo, querida?" perguntou, forçando leveza na voz. A menina não respondeu. Laura se aproximou e percebeu que a filha estava segurando a própria respiração. "Sofia?" Então a menina virou-se lentamente. Seus olhos estavam vidrados, vazios, e sua boca se abriu num sorriso largo demais para o rosto infantil. "Ela me mostrou." "Quem mostrou o quê?" "Como ficar igual a ela." Naquela noite, Laura ouviu Sofia choramingando no quarto. Mas quando abriu a porta, encontrou a menina de pé diante do espelho, com a boneca na mão, e seu reflexo não se movia ao mesmo tempo que ela. Laura permaneceu na soleira da porta, o peito comprimido por um terror primitivo. Sofia segurava a boneca com força, seus olhos fixos no espelho. Mas não era apenas um reflexo atrasado. A imagem dentro do vidro piscava devagar. Os olhos de vidro da boneca se mexiam sozinhos. A boca de Sofia no reflexo tremulava em uma tentativa de falar alguma coisa que a menina real não dizia. Laura correu e puxou Sofia para trás. O reflexo da menina permaneceu no espelho por um segundo a mais do que deveria, antes de finalmente acompanhá-las. O quarto pareceu mergulhar em um silêncio absoluto, como se algo ali segurasse o ar, sufocando tudo ao redor. "Mamãe, por que você fez isso?" Sofia murmurou, a voz tingida de um tom estranho, mais grave do que o normal. Laura sentiu a pele arrepiar. "Filha, venha comigo. Vamos sair daqui." Mas Sofia agarrou a boneca contra o peito, os olhos lacrimejando. "Se eu sair, ela não vem junto." Laura engoliu em seco. "Quem, Sofia?" A menina apenas abaixou a cabeça. No restante da noite, Laura se recusou a deixar Sofia sozinha. Cada sombra parecia mais escura, cada ruído mais ameaçador. Mas por mais que tentasse afastar a boneca da filha, sempre que se virava, lá estava ela de volta nos braços da menina. Até que na madrugada, Laura despertou com um barulho estranho vindo da cozinha. Passos miúdos. Pé ante pé, ela desceu as escadas, o coração socando contra o peito. A luz do corredor tremeluzia, como se a casa inteira prendesse a respiração. Quando chegou à cozinha, encontrou Sofia parada de costas para ela, diante da geladeira aberta. Laura suspirou, aliviada. "Filha, o que está fazendo aqui embaixo a essa hora?" Sofia não respondeu. Laura se aproximou e percebeu que a boneca estava no chão, bem ao lado da menina, encarando-a com os olhos de vidro. Mas quando tocou o ombro de Sofia, a menina girou para encará-la, e sua boca estava coberta de algo vermelho e espesso. Laura sentiu o estômago revirar. O cheiro de ferro encheu suas narinas. Então, a voz doce de Sofia ecoou pelo ambiente. "Mamãe, acho que estou ficando igual a ela." E algo se moveu no escuro, logo atrás da geladeira. Laura recuou, o coração martelando contra as costelas. Sofia manteve o olhar fixo, os lábios sujos de vermelho. O brilho naqueles olhos infantis não parecia humano. "O que você fez, Sofia?" A voz de Laura saiu trêmula. A menina apenas riu, um som errado, fragmentado, como se outra voz tentasse se sobrepor à dela. "Eu não fiz nada, mamãe." Foi ela. Laura seguiu o olhar da filha até a boneca caída no chão. E então viu. Uma pequena mão pálida e enrugada se projetava para fora da escuridão atrás da geladeira, os dedos finos e alongados se curvando como garras.
A luz piscou 1, 2, 3 vezes. E de repente a boneca já não estava mais no chão. Laura sufocou um grito ao ver a boneca de pé, ereta, no meio da cozinha. Mas não era apenas uma boneca agora. Seu corpo de porcelana estava riscado com padrões que pareciam veias negras, e a boca entreaberta exibia algo que se assemelhava a dentes, pequenos, afiados, irregulares. E Sofia começou a se contorcer. Seu pequeno corpo estremeceu como se uma corrente elétrica a atravessasse, os olhos revirando até só restar o branco. Ela quer meu corpo, mamãe. O ar ficou denso, pesado, como se a casa inteira estivesse sendo sugada para dentro daquele momento. A boneca ergueu a cabeça bruscamente, encarando Laura com um olhar de pura malevolência. Mamãe! A voz não era de Sofia. Era rouca, envelhecida. O rosto da menina parecia mais pálido, mais frágil, como se algo estivesse sendo drenado de dentro dela. E então, Laura entendeu. A boneca não queria apenas substituir Sofia. Ela queria nascer novamente. Antes que Laura pudesse reagir, Sofia caiu no chão, inerte, e a boneca sorriu. O silêncio que se seguiu não era natural. Laura caiu de joelhos ao lado do corpo de Sofia, sacudindo-a desesperadamente. Filha, acorde! O rostinho da menina estava gelado. Os pequenos lábios azulados entreabriram, deixando escapar um suspiro fraco. Laura sentiu o desespero explodir dentro dela. Sofia estava morrendo e a boneca estava viva. Seus olhos de vidro brilharam no escuro e sua boca se mexeu com uma articulação grotesca. Eu sempre quis uma mãe. Agora serei você. Lâmpada da cozinha explodiu, mergulhando tudo na penumbra. E então a dor veio, como agulhas finíssimas penetrando sua pele, como mãos invisíveis arrancando algo de dentro dela. Laura arquejou, sentindo uma força terrível puxá-la para trás. Sua visão escureceu e por um momento não havia mais chão, nem teto, nem realidade alguma, apenas um abismo. E nele, ela viu o que estava tentando escapar. A boneca não era apenas um espírito vingativo, ela era uma entidade antiga, deformada pelo tempo, aprisionada no corpo frágil de porcelana. E agora, precisava de um novo recipiente para renascer. O corpo de Sofia era pequeno demais para suportar a transformação. Mas o de Laura, ela ouviu o próprio grito ecoando dentro de sua mente e então despertou. O chão estava frio sob suas mãos. Sua respiração veio entrecortada, arfante, mas algo estava errado. Ela olhou para os próprios braços, e não eram mais os seus. Eram pequenos, eram frágeis, eram de porcelana. Laura tentou gritar, mas sua boca não se abriu, e à sua frente viu Sofia abrindo os olhos e sorrindo. Mas já não era mais Sofia. Era a coisa que estava na boneca. A entidade havia conseguido o corpo que queria. E Laura estava presa para sempre na porcelana fria. Para sempre dentro da boneca. E assim, o ciclo se fechou. O terror que Laura tentou ignorar, a dor que tentou escapar, agora a consumia por completo. Dentro da boneca, sua alma vagava, perdida e impotente, enquanto a entidade que a possuía sorria com os olhos de uma criança. Um sorriso de vitória, de malícia. Mas quem afinal será a próxima vítima? Não se engane, o terror nunca termina. Se você achou que a história de Laura e Sofia era só mais um conto de terror, pense novamente. A verdadeira questão é: quem mais será atraído pela boneca? Quem será o próximo a cair na armadilha? Se você sentiu o arrepio na pele, deixe seu comentário e compartilhe este pesadelo com seus amigos, porque às vezes o terror se espalha mais rápido do que podemos imaginar. Inscreva-se no canal para mais histórias de arrepiar. E não se esqueça de deixar seu feedback. Queremos saber o que você achou dessa jornada aterrorizante. Quem sabe qual história te espera na próxima?
Desde pequenos, aprendemos que bonecas são apenas brinquedos. Mas e se eu te dissesse que algumas delas guardam segredos sombrios? Imagine ser uma criança solitária, sem família, sem ninguém, até que você recebe um presente. Uma boneca. Ela parece inofensiva no início, até começar a falar. Até começar a dizer que você não pode ir embora, agora. Imagine que cada tentativa de se livrar dela faz com que as pessoas ao seu redor desapareçam, como se nunca tivessem existido. E pouco a pouco, você percebe que pode ser a próxima. Essa é a história de Lorena e da sua última boneca. Mas cuidado, nem sempre quem brinca é quem controla o jogo. Se você tem medo de bonecas, prepare-se. Depois dessa história, você nunca mais verá uma da mesma forma. A tempestade varria os corredores do orfanato com seus ventos gélidos, chicoteando as janelas com dedos invisíveis. Lorena encolheu-se em sua fina manta, observando as sombras, que dançavam no teto de seu pequeno quarto. A menina de 12 anos sabia que aquela seria sua última noite ali. Amanhã, finalmente, ela deixaria as paredes frias daquele lugar e partiria com sua nova família. Mas algo lhe dizia que não deveria. Partir! Lorena! Ela girou na cama, seu coração batendo contra as costelas. O som era sutil, um sussurro engolido pelo vento. Engoliu seco. Seria apenas sua imaginação? Na penumbra, um vulto surgiu à porta. A senhora Odília, a governanta do orfanato, estava ali, segurando algo envolto em um fino papel de seda amarelado. Para você, querida, disse ela, com um sorriso cansado. Lorena sentou-se lentamente, pegando o embrulho com dedos trêmulos. Ao rasgar o papel, seus olhos encontraram um rosto, pálido de porcelana. Era uma boneca antiga, vestida com um pequeno vestido de renda azul, os cabelos encaracolados e negros emoldurando uma expressão vazia. Seus olhos de vidro eram de um azul profundo, quase realista demais, como se observassem a alma da menina. Uma despedida, continuou Odília. Foi deixada aqui há muito tempo. Parece certo que fique com você agora. Lorena não sabia explicar, mas ao segurar a boneca, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Havia algo errado com ela. Naquela noite, enquanto os trovões rugiam lá fora, Lorena acordou de repente. O quarto estava escuro, mas ela sentia que não estava sozinha. Virou-se lentamente para a cômoda onde havia deixado a boneca. Ela não estava mais lá. A respiração da menina ficou presa no peito. Tateou a coberta, seu coração martelando nos ouvidos. Um leve tap-tap-tap ecoou pelo quarto. Lorena congelou. O som veio do chão, como se algo pequeno tivesse se movido ali. Ela não queria olhar. Deus não queria olhar. Mas olhou. E ali, no chão, sentada com as pernas esticadas e a cabeça levemente inclinada, estava a boneca. Um trovão iluminou o quarto e, por um segundo, Lorena jurou que sua boca costurada se mexeu. E então, com uma voz baixa, rouca e cortante como vidro quebrado, a boneca murmurou: "Você não pode me deixar, Lorena." A manhã seguinte amanheceu fria e silenciosa. Lorena acordou sobressaltada, seu corpo coberto de suor frio. O pesadelo da noite anterior ainda assombrava sua mente. A boneca. Ela tinha falado, mas quando olhou para o chão, a boneca continuava ali, imóvel. Sua boca de pano, costurada com linhas finas, permanecia selada. Terá sido apenas um sonho? Tremendo, Lorena pegou a boneca com mãos trêmulas e a jogou dentro da mala, enterrando-a sob as roupas. Talvez, se não a visse, ela não existisse. Poucas horas depois, Lorena deixou o orfanato. Enquanto o carro se afastava, ela não olhou para trás. Não queria ver a velha construção desaparecer na distância. Não queria lembrar-se da boneca. A família que a adotara, os Norwood, morava em uma casa grande, antiga e com cheiro de madeira envelhecida. Sua nova irmã, Alice, era apenas 1 ano mais velha e parecia animada em ter companhia. Vamos
Vou te mostrar meu quarto. Lorena seguiu Alice pelos corredores estreitos da casa. Pela primeira vez em anos, sentiu-se acolhida, mas sua felicidade foi passageira. Naquela noite, ao desfazer a mala, sentiu um arrepio na espinha. A boneca estava no topo das roupas, como se tivesse subido sozinha para a superfície. Não, não, não. Ela mesma a tinha colocado ali, certo? Alice entrou no quarto nesse momento e arregalou os olhos. O que é isso? Só uma boneca, respondeu Lorena, sua voz baixa. Credo, que coisa horrível, disse Alice pegando-a. Parece que está sempre olhando para a gente. Antes que Lorena pudesse reagir, Alice atravessou o corredor e abriu a porta do porão. Vamos ver se ela gosta de ficar sozinha lá embaixo. Sem hesitar, Alice jogou a boneca escada abaixo. O som ecoou pela casa, como se o corpo de pano fosse pesado como pedra. Lorena quis protestar, mas sentiu um estranho alívio. Finalmente estava livre daquela coisa, ou pelo menos era o que pensava. Mas então, Alice desapareceu. Na manhã seguinte, a casa estava mais silenciosa que o normal. Lorena desceu para o café, mas só encontrou a mãe adotiva, a senhora Norwood. Cadê Alice? Perguntou Lorena, sentindo uma inquietação crescer em seu peito. A senhora Norwood franziu a testa. Alice? Quem é Alice, querida? O ar foi arrancado dos pulmões de Lorena. Alice, sua filha. Minha irmã. A mulher riu nervosamente. Você é nossa única filha, Lorena. O coração da menina disparou. Não, isso não era possível. Correu para o quarto de Alice, mas encontrou apenas um cômodo vazio. Sem cama, sem móveis, sem nada, como se ninguém jamais tivesse vivido ali. Os olhos de Lorena queimavam com lágrimas. Seu peito subia e descia em desespero. E então, do corredor, ela ouviu um som. Tap, tap, tap. Seu corpo inteiro gelou. Passos, pequenos, vindo do porão. Virou-se lentamente para a porta entreaberta do porão. Algo estava lá embaixo. Algo subia as escadas. E então, no escuro da escada, duas pequenas mãos pálidas seguraram o batente. A boneca apareceu. Ela estava ali, imóvel, sentada no último degrau. Sua boca de pano agora tinha um pequeno sorriso costurado. Lorena cambaleou para trás, sufocando um grito. E então, a boneca sussurrou. Eu avisei que você não podia me deixar. Lorena recuou, sentindo o estômago se revirar. Aquilo não era real. Não podia ser. Onde está Alice? Sua voz saiu trêmula, quase um soluço. A boneca permaneceu sentada no último degrau, as pequenas mãos de pano pousadas sobre os joelhos. O sorriso costurado em seu rosto parecia mais largo. Então, como um eco distante, a voz suave e distorcida voltou a sussurrar. Alice nunca existiu. Lorena correu. Subiu as escadas tropeçando nos próprios pés, atravessou o corredor e parou, diante da senhora Norwood, que ainda tomava seu café tranquilamente. Alice existia! Eu a vi, eu falei com ela. A mulher franziu a testa. Querida, você deve ter sonhado. Nunca houve nenhuma Alice nesta casa. O mundo girou ao redor de Lorena. O chão sob seus pés parecia prestes a engoli-la. Não, isso não era possível. Alice estava ali na noite anterior. Ela viu. Ela ouviu. Apressou-se para a sala de jantar onde o Sr. Norwood lia o jornal. Alice. Lorena arfou. Onde está Alice? O homem ergueu os olhos para ela, confuso. Quem? Não! 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 Lorena tropeçou para trás. Seus olhos foram até a escada do porão. O corredor parecia mais escuro, mais estreito. Ela sentia a presença da boneca ali. Seus olhos de vidro estavam sobre ela, observando. Naquela noite, o desespero de Lorena se transformou em algo maior, uma necessidade insana de se livrar daquela coisa. Com a respiração ofegante, ela pegou a boneca e foi até o quintal. Suas mãos tremiam enquanto escavava um buraco na terra úmida. Você não me pertence, murmurou ofegante. Eu não quero você.
Ela enterrou a boneca, jogou terra por cima e pisoteou o chão, sentindo o coração martelar contra o peito. Acabou. Mas quando voltou para dentro de casa, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa parecia diferente. A escada rangeu sob seus pés de uma maneira que antes não rangia. O corredor parecia mais estreito. E o silêncio era mais profundo. Ao entrar no quarto, um grito ficou preso em sua garganta. A boneca estava sentada em sua cama. Lorena não conseguia respirar. Seu corpo inteiro tremia. Ela a enterrou. Como podia estar ali? Mas então, algo pior aconteceu. A boneca se moveu. Devagar, seu pequeno braço de pano ergueu-se e, com um dedo minúsculo, apontou para o espelho do quarto. Lorena, hesitante, virou-se, e foi então que viu. O reflexo estava errado. O espelho refletia seu quarto, sua cama, a boneca sentada nela, mas não refletia Lorena. Seu próprio reflexo tinha desaparecido. Lorena sentiu as pernas falharem. O chão girou. Sua cabeça doía como se algo estivesse arrancando pedaços de sua memória. E então, um pensamento terrível rastejou por sua mente como dedos gelados. Se Alice desapareceu, se ninguém mais se lembrava dela, o que aconteceria com Lorena? No silêncio sufocante do quarto, a voz da boneca sussurrou, lenta e cortante. Agora só falta você. O mundo de Lorena estava se desmanchando. Ela ficou ali, paralisada diante do espelho, observando seu reflexo ausente. O quarto refletia tudo. Cada detalhe da cama, das cortinas, da boneca sentada na colcha, mas não ela. Desespero subiu como um nó apertado em sua garganta. Ela estendeu a mão trêmula, tocando o espelho. Sua pele não encontrou resistência. Seus dedos atravessaram o vidro como se mergulhassem em água gelada. O quarto atrás do espelho pareceu tremer, distorcer-se levemente. E então, a boneca, dentro do reflexo, virou a cabeça. Lorena sufocou um grito. A boneca dentro do espelho estava se movendo sozinha. Seus olhos de vidro piscaram. Sua boca costurada se contorceu. E então, as linhas começaram a se desfazer. Os fios se romperam. E por trás daquela boca trancada, uma voz infantil e rouca sussurrou: "Brincamos mais um pouco, Lorena?" A luz do quarto apagou. Lorena virou-se num salto, o coração socando suas costelas. A escuridão era absoluta. Seu peito subia e descia rápido demais. Então, um som veio do chão. Tap, 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 passos pequenos, rastejantes. Cada vez mais perto. Ela tateou às cegas pelo interruptor. Mas quando a luz piscou de volta, o quarto não era mais o mesmo. Os móveis haviam desaparecido. As paredes eram diferentes. Ela não estava mais no quarto. O cheiro era de mofo e madeira podre. Seu coração parou por um instante. Ela estava de volta ao orfanato. Não. Isso era impossível. Ela girou o corpo, o pânico crescendo. As janelas estavam trancadas, os corredores se estendiam como um labirinto sufocante. O tempo tinha retrocedido? Ou ela nunca havia saído de lá? E então, ela ouviu um coro de sussurros infantis. "Lorena, Lorena, você esqueceu de nós." O sangue de Lorena gelou. Lentamente, virou-se para a porta entreaberta do corredor. Ali, na penumbra, formas pequenas começaram a surgir. Crianças, mas não eram normais. Seus rostos eram pálidos como bonecas de porcelana. Suas bocas estavam costuradas, exatamente como a da boneca. Seus olhos vazios estavam todos fixos nela. "Você nos abandonou." Como abandonou Alice? Os sussurros eram uma onda fria subindo por sua pele. Lorena tropeçou para trás. Não, aquilo não era real. Não podia ser. Seus pés encontraram algo no chão, algo macio. Olhou para baixo. A boneca estava ali, deitada aos seus pés. E então, ela começou a se levantar. Seus braços de pano se moveram como membros de carne e osso. Sua cabeça inclinou-se de lado e sua boca
agora completamente sem costuras, se abriu num sorriso fino e terrível. Você... Não pode fugir, Lorena. O quarto começou a girar. A escuridão começou a engolir tudo ao redor. E Lorena entendeu. Ela era a próxima. Lorena não conseguia respirar. A escuridão engolia o orfanato ao seu redor. As crianças de rostos costurados sussurravam em um tom crescente, como uma canção macabra, suas vozes se entrelaçando em um murmúrio espectral. Você esqueceu de nós. Você esqueceu de nós. A boneca ergueu a cabeça, os olhos de vidro brilhando na penumbra. Sua boca sem costura se abriu novamente, revelando dentes, pequenos, afiados, humanos. Agora, Lorena, é a sua vez. O chão se abriu sob seus pés. Ela caiu. O vazio consumiu tudo. Seu corpo despencou em meio a sombras líquidas, e então, silêncio. Quando abriu os olhos, estava em um quarto diferente. Pequeno, trancado, sem portas, sem janelas. Seu coração batia descompassado. O único móvel era um espelho de corpo inteiro, encostado na parede. Ela se aproximou, hesitante. O reflexo a encarou de volta. Mas algo estava errado. A Lorena do espelho sorriu. E então, lentamente, levantou a mão. Lorena sentiu seu próprio braço se mover contra sua vontade. Seu próprio rosto se contorcer num sorriso idêntico. O espelho não estava refletindo. Estava controlando. Ela tentou gritar, mas sua boca não se abriu. Algo frio e apertado segurava seus lábios. Seus dedos tocaram a pele ao redor de sua boca. E sentiu. Fios. Fios de costura trancando sua boca. Seus olhos se arregalaram em puro terror. E então, pela última vez, a voz da boneca ecoou no ar. Agora você é minha. Para sempre. A escuridão engoliu tudo. E quando a luz voltou, Lorena não. Estava mais ali, apenas uma boneca sentada no chão. Seus olhos de vidro frios, vazios, esperando pelo próximo. E agora, eu te pergunto, você já teve uma boneca que parecia te observar? Que sempre estava no mesmo lugar, mesmo depois de você ter certeza de que a deixou em outro? Talvez seja só imaginação. Ou talvez algumas bonecas nunca querem ser esquecidas. Se essa história te arrepiou, deixe seu comentário e me diga. Você conseguiria dormir com uma boneca no seu quarto depois disso? Compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias de terror e veja se ele teria coragem de assistir até o fim. E lembre-se, nem sempre quem brinca é quem controla o jogo. Você já sentiu que algo dentro da sua casa te observa? Mesmo quando não há ninguém por perto? Imagine ter uma boneca que passou por gerações, trazendo fortuna e status, mas a um preço sangrento. Toda vez que um novo dono a recebe, alguém da família morre de forma inexplicável. Agora, a última herdeira não quer mais jogar esse jogo. Mas há algo que ela ainda não percebeu. A boneca não aceita ser abandonada. Ela já escolheu seu próximo corpo, e quando isso acontecer, ninguém poderá detê-la, a herdeira da noite. Uma história perturbadora onde o terror e as bonecas se tornam indissociáveis. Assista, se tiver coragem. A casa Monroe estava mergulhada no silêncio lúgubre da madrugada quando o velho baú foi aberto. O odor adocicado e úmido de madeira antiga escapou, misturando-se ao ar denso do quarto. Entre lenços amarelados e rendas desfeitas, pelo tempo repousava a boneca, noturna. Seus cabelos eram de um dourado apagado, os cachos rígidos como se moldados pelo tempo, e os olhos... os olhos! Eram de um azul tão vívido que pareciam capturar a alma daqueles que ousassem encará-los por muito tempo. Suas vestes, de um veludo negro costurado com fio de ouro, estavam impecáveis, como se os anos jamais a tivessem tocado. Helena Monroe nunca acreditara nas superstições da família.
Contos de velhas, murmúrios abafados em velórios, olhares furtivos entre parentes. Mas agora, segurando Nocturna, sentiu algo pulsar em suas entranhas. Um presságio, uma sombra roçando a nuca, um sussurro sem som. Ela agora é sua, Helena. A voz rouca de sua avó ecoou pelo quarto. A velha mulher, franzina e enrugada como uma folha seca, tocou o ombro da neta com dedos trêmulos. Cuide dela, e ela cuidará de você. Naquela noite, Helena acomodou Nocturna na poltrona do canto e apagou as luzes. O sono veio pesado, mas inquieto. Em seus sonhos, algo rastejava sob a cama. Pequenos dedos gélidos roçavam sua pele. Um riso abafado vibrava em seus ouvidos. Ela despertou sobressaltada. O quarto estava mergulhado em trevas, exceto por um detalhe. Poltrona estava vazia. Seu coração martelou contra o peito. A boneca não estava onde a havia deixado. Com a respiração presa na garganta, Helena tateou o abajur, acendendo a luz. Nocturna estava ali, sentada na beira de sua cama. Virada diretamente para ela, o sangue gelado nas veias, o peito arfando em súbitos espasmos. Helena não ousou se mover. A boneca estava ali, sentada, imóvel, mas algo nela parecia diferente. Os cabelos dourados pareciam ligeiramente desgrenhados, como se dedos invisíveis os tivessem acariciado. O pequeno vestido de veludo trazia uma ruga nova, imperceptível para qualquer outro olhar. Mas Helena sabia. Nocturna havia se movido. Ela engoliu em seco, tentando dissipar o pavor irracional que começava a germinar em sua mente. Foi o vento, uma ilusão, um erro de memória, sussurrava para si mesma. Mas a casa estava fechada, as janelas trancadas, e ela nunca errava. Tomando coragem, pegou a boneca com dedos hesitantes e a colocou de volta na poltrona. Seus olhos de vidro brilharam sob a luz do abajur. Helena virou o rosto para não encará-los por muito tempo. Mas algo a fez hesitar. Havia algo nos olhos de Nocturna. Pequenos reflexos trêmulos, como se dentro daquelas profundezas de vidro algo se mexesse. O medo lhe contorceu o estômago. Helena desligou a luz. Na manhã seguinte, tentou sufocar os pensamentos inquietantes. Era a boneca da família, apenas um objeto herdado, como tantos outros. Mas o incômodo persistia, como um espinho sob a pele. Decidida a acabar com a própria paranoia, subiu até o sótão poeirento da mansão Monroe. Havia caixas e baús fechados há décadas, repletos de lembranças de antepassados. Mas Helena procurava algo específico. Após revirar papéis envelhecidos e fotografias desbotadas, seus dedos encontraram o que buscava. Um diário antigo, a capa de couro já rachada pelo tempo. O nome gravado na superfície fez seu coração vacilar. Beatrice Monroe, a sua bisavó. Folheou as páginas amareladas, a caligrafia elegante, mas apressada, formando frases tortas. Os primeiros relatos falavam sobre a fortuna da família, negócios bem-sucedidos, e então tudo mudou. Meu marido não acordou esta manhã. Encontraram-no sentado na poltrona, os olhos vidrados. Um riso fantasmagórico congelado nos lábios. Nenhum sinal de doença, nenhuma explicação. Helena sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Virou mais algumas páginas, as palavras se tornando cada vez mais erráticas. Tentei me livrar dela, mas ela voltou. Sempre volta, sempre escolhe. Os dedos de Helena apertaram o diário. O ar no sótão pareceu se tornar mais pesado, como se algo invisível a observasse entre as sombras. A boneca não pertence a nós, nós pertencemos a ela. Um rangido ecoou atrás dela. Helena se virou imediatamente. O sótão estava vazio, mas sobre uma velha cômoda empoeirada, algo a aguardava pacientemente. Nocturna, ela estava lá, de cabeça ligeiramente inclinada, e seus lábios pareciam ter se curvado em um sorriso. O ar do sótão pareceu congelar ao redor de Helena.
A visão de Noturna sobre a cômoda, inclinando a cabeça de maneira sutil, mas perturbadora, fez seu estômago revirar. Ela não podia estar ali. Não. Com a respiração entrecortada, Helena fechou os olhos por um instante, contando mentalmente. Quando os abriu, Nocturna ainda estava lá. A boneca não deveria estar ali. Ela a deixara no quarto, na poltrona. Um vento frio serpenteou pelo sótão, fazendo as páginas do diário se agitarem. Uma parte do texto chamou sua atenção. As palavras pareciam pulsar sob a luz fraca da lâmpada. Ela se move quando não estamos olhando. Helena engoliu em seco. Ela precisa ser observada, precisa ser vista. Um arrepio escorreu por sua nuca. Com passos lentos e hesitantes, aproximou-se da cômoda. O silêncio era tão profundo que ela conseguia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas. Ergueu a mão, dedos tremendo, e tocou Noturna. A textura fria da porcelana fez sua pele arrepiar. Nada aconteceu. Era apenas uma boneca. Era só uma boneca. Segurando o medo como uma corrente invisível ao redor do pescoço, pegou Nocturna e desceu do sótão. O ar da casa parecia mais denso, mais pesado. De volta ao quarto, colocou a boneca na poltrona novamente, mas agora sentia-se incapaz de virar as costas para ela. A sensação de estar sendo observada era avassaladora. A noite caiu e Helena tentou dormir, mas o sono veio aos poucos, inquieto, entrecortado por sonhos sem forma. Foi então que ouviu um sussurro, baixo, rouco, vindo de dentro do quarto. Seus olhos se abriram de súbito. O quarto estava mergulhado na penumbra. O único som era o de sua respiração entrecortada. Mas então, o ranger do assoalho. Alguém estava ali, com o coração prestes a explodir. Tateou pelo abajur e acendeu a luz. A poltrona estava vazia. Nocturna não estava mais lá. A bile subiu por sua garganta. Seu corpo inteiro tremia. Um frio cruel percorreu sua espinha quando ouviu algo atrás de si. Lentamente, virou a cabeça. A boneca estava de pé, no meio do quarto, virada diretamente para ela. E dessa vez, seus pequenos lábios de porcelana estavam entreabertos, como se estivessem sussurrando algo. Helena não conseguia se mover. A boneca estava ali, em pé, no meio do quarto, olhando diretamente para ela. Mas isso não era possível. Por mais que tentasse encontrar alguma explicação lógica, um deslizamento, um sonho, uma ilusão, nada fazia sentido. O quarto estava mergulhado em um silêncio sepulcral, como se o próprio ar se recusasse a se mover. Então, ela ouviu uma risada, baixa, frágil, como se viesse de dentro da porcelana. Helena gritou e jogou o abajur em direção à boneca. O impacto fez o vidro se estilhaçar, a luz morrer instantaneamente, e Nocturna tombou ao chão, mas não quebrou. Apenas ficou ali, deitada de lado, com seus olhos vazios ainda fixos nela. O coração de Helena batia como um tambor ensandecido. Ela se forçou a respirar fundo. Precisava sair dali. Precisava se livrar daquela coisa. Tomando coragem, agarrou Nocturna e a enfiou em uma caixa de madeira, trancando-a com um cadeado antigo que encontrou no armário. Carregou a caixa escada abaixo e saiu para o jardim. A madrugada estava fria, mas Helena não se importou. Enterrou Nocturna. Cavou com as próprias mãos, sentindo a terra gelada se misturar à sua pele suada. Quando terminou o ofegante, observou a cova improvisada e sussurrou como se falasse com um cadáver. Acabou, mas não havia acabado. Naquela noite, os pesadelos vieram. Ela estava de volta ao quarto, mas não conseguia se mexer. As sombras se agitavam ao seu redor, sussurrando em vozes que não conhecia. E então, ela apareceu. Nocturna, saindo da parede, como um vulto escuro se desfazendo da própria escuridão. Seus olhos de vidro estavam mais vivos do que nunca. Seus lábios, curvados, em um sorriso maior. Você tentou me enterrar,
A voz veio de todos os lados, um eco dentro da mente de Helena. Mas eu sempre volto. Helena acordou gritando. O quarto parecia normal. O suor escorria por seu rosto. Seu peito subia e descia como se tivesse acabado de correr por quilômetros. Foi só um sonho. Ou assim ela pensou, até sentir o cheiro. Terra. O cobertor estava sujo. Sua cama, manchada de terra fresca. E no meio dos lençóis havia um pequeno objeto, o cadeado que trancava a caixa. Helena soube, naquele momento, que estava condenada. Nocturna já havia escolhido. O cadeado jazia em sua cama, ainda fechado, como se alguém ou algo o tivesse retirado sem precisar quebrá-lo. Helena sentiu um arrepio se arrastar pela espinha. Suas mãos tremiam ao tocar o objeto frio. Ela queria acreditar que estava sonhando, que tudo não passava de um delírio. Mas o cheiro de terra em suas roupas e lençóis dizia o contrário. Levantou-se num salto, correu até a janela e olhou para o jardim. O buraco que cavara horas atrás estava aberto, e a caixa não estava mais lá. O desespero queimou seu peito como fogo. Seu primeiro instinto foi sair correndo da casa, fugir para bem longe. Mas e se Nocturna a seguisse? Para onde quer que fosse? Helena tentou racionalizar. Jogá-la fora não funcionou. Enterrá-la não funcionou. Ela precisava de uma solução definitiva. Com dedos trêmulos, pegou o celular e começou a pesquisar freneticamente. Precisava encontrar algo sobre Nocturna, sua origem, qualquer coisa. E então, achou. Uma notícia antiga, décadas atrás. Tragédia na mansão Vilar. Criança encontrada morta, ao lado de boneca de porcelana, sem marcas aparentes de violência. A família, tomada pelo luto, se recusa a falar sobre o objeto, que já foi associado a incidentes anteriores. O sangue gelou em suas veias. Helena reconheceu o sobrenome, Vilar, o sobrenome de sua avó. Aquilo estava na família há gerações. Seus olhos desceram pelo texto, até que encontrou um detalhe que a fez prender a respiração. A única testemunha do ocorrido, a senhora Amélia Vilar, hoje em estado catatônico, repetia as mesmas palavras antes de perder completamente a fala. Ela precisa de um corpo. Ela escolhe. Ela escolhe. Um barulho atrás dela. Helena girou o corpo imediatamente. A porta do armário estava entreaberta. O pânico a fez recuar instintivamente. O ar parecia mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse sendo sugado por algo invisível. Ela não queria abrir aquela porta, mas sabia que, se não o fizesse, algo sairia de lá primeiro. Com os dedos dormentes de medo, segurou a maçaneta e puxou. Nocturna estava lá dentro, sentada, de maneira perfeita, sobre suas roupas. Mas havia algo diferente. Seus pequenos olhos de vidro estavam molhados, como se tivessem lágrimas presas ali, e quando Helena olhou para seus lábios, percebeu que estavam se movendo, baixinho, como um lamento. Foi então que ouviu a voz de sua avó, mas sua avó estava morta há anos. "Não lute contra ela, minha menina." O sussurro veio de dentro da boneca. Helena soltou um grito e bateu a porta do armário com força. Mas já era tarde demais. Nocturna havia escolhido. A voz de sua avó ecoava pela escuridão do quarto. Helena sentia o coração batendo descompassado, a respiração presa no peito, como se estivesse sendo sufocada por algo invisível. Ela não queria olhar para a boneca novamente, mas sabia que Nocturna a estava observando, mesmo com a porta do armário fechada. Então o som começou. Tap, 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 unhas arranhando a madeira. A porta do armário tremeu levemente, como se alguém do outro lado quisesse sair. Helena recuou até as costas tocarem a parede. Isso não era real. Não podia ser real. Mas então foi. A porta se abriu sozinha e Nocturna não estava mais lá dentro. O ar gelou. Helena sentiu um arrepio rastejar por sua pele, como dedos invisíveis percorrendo sua espinha. Ela tentou correr, mas as pernas estavam presas, rígidas,
como se raízes invisíveis estivessem segurando seu corpo. O espelho do quarto refletiu um movimento atrás dela. Não queria olhar, mas olhou e viu-se ali, parada, mas não era ela. Seus olhos eram vazios, negros como um poço sem fundo. Sua boca estava costurada por linhas vermelhas, como se fossem feitas de carne viva. E então, a imagem sorriu. Agora você é minha. A dor veio como um golpe no peito. Helena gritou. Sentiu algo quente escorrer de seu nariz. Sangue. Seu corpo tremeu violentamente. Uma força invisível a puxou para trás. Seus dedos arranharam o chão, tentando se segurar. Mas não havia escapatória. Ela foi jogada contra a cama, o peso da escuridão pressionando seu peito, e então viu Nocturna, sentada sobre ela. Os olhos da boneca brilhavam e sua boca se abriu de forma antinatural. Um buraco negro e profundo. O mundo começou a girar. O quarto se dissolveu em sombras. Helena não era mais dona de seu próprio corpo. Sentiu-se afundando, sendo sugada para dentro do vazio. O último som que ouviu foi sua própria risada. Mas não era mais sua. Noturna estava dentro dela agora. A noite se dissolveu em silêncio absoluto. Helena sentia-se perdida dentro de si mesma, flutuando num oceano escuro e sem fim. Seu corpo já não lhe pertencia mais. Ela podia ver através de seus próprios olhos, mas não podia controlar seus movimentos. Nocturna estava no comando agora, e ela queria brincar. No espelho, o reflexo que antes apenas sorria, agora se movia sozinho. A boca que antes estava costurada, agora se abria, lentamente, revelando fileiras de dentes pequenos e pontiagudos. Helena tentava gritar, mas seu corpo não obedecia. Nocturna virou o rosto para o espelho e falou com a voz de Helena. Mamãe vai ficar tão feliz em me ver novamente. A boneca não queria apenas um corpo, ela queria a família toda. A campainha tocou. A mãe de Helena, Marta, acabara de chegar de viagem. Exausta, estranhou a casa estar tão silenciosa. Helena, está acordada, querida? Subiu as escadas, sentindo um cheiro doce e enjoativo no ar, como flores murchando. Quando empurrou a porta do quarto, encontrou a filha sentada na beira da cama. Seu rosto estava pálido demais, e seus olhos pareciam errados. Helena, está tudo bem? A menina sorriu, mas havia algo quebrado naquele sorriso. Senti sua falta, mamãe. Antes que Marta pudesse reagir, Helena segurou sua mão com um aperto frio e gelatinoso, e então sussurrou algo tão baixo que quase se perdeu no ar. Mas Nocturna sentiu mais. O corpo de Marta tremeu, seus olhos se arregalaram. Seu peito subiu e desceu rapidamente, como se estivesse sendo sugada para dentro de algo invisível. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. Helena, ou melhor, Nocturna, segurou o rosto da mãe com delicadeza. Seus olhos brilharam como vidro refletindo a lua. Não se preocupe, mamãe. Eu só quero um corpo novo. A boca de Marta abriu-se num grito silencioso. Seus olhos viraram para trás. E então, o silêncio caiu outra vez. Na manhã seguinte, Helena, ou o que restava dela, desceu para o café da manhã. A boneca Nocturna estava sentada sobre a mesa, imóvel. Ela sorriu. Ao seu lado, sua mãe, Marta, agora com os olhos de vidro, penteava-lhe os cabelos com um carinho mórbido. Nocturna tinha um novo corpo, e a boneca esperava pelo próximo.